já é o 01. Volta redonda, já guardo no bolso. Papo cabeça dominando tudo. Patente alta, bigode grosso. Tem que respeitar, não é qualquer um que faz isso daqui. Aí invejoso, pega a visão da sua porrada. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Desliga a câmera, que agora vai começar a nossa resenha. Mas o Cadu só vai poder ir se a Larissa deixar. Se a Camila ligar e o Evandro não retornar, sinto em te dizer, mas essa noite você vai dormir no sofá. Já somos 01, tenta comparar, não tem igual. Eu sei que duvidar, nosso papo sempre foi real. Já dominamos a cena, pra uns é um problema, pra uns sei que vale a pena. Olha onde nós chegou, e ainda vai chegar. Mas quem duvidou, já até ouviu falar. E o Lucas já brotou, Orochi vai brotar. Dela Cruz já me falou que nós vai decolar. Gilberto puxa essa resenha de cria, só papo cabeça pra ver com toda a família. Nossa live brilha. Muito boa noite, muito boa noite. Tá gostosa a noite de hoje, tá bem melhor que a de ontem. Claro, um dia é sempre melhor do que o outro, né? Quem viveu ontem tá vivendo hoje, com certeza, com a permissão dele. Nosso Pai poderoso Deus permite a gente tá aí amanhã. E essa boa noite tá gostosa por causa do clima, né? Tá um clima gostoso, deu uma melhorada aí na temperatura. E a gente tá fazendo o podcast Papo Cabeça. E é o podcast do momento, com esse clima assim, de ser gostosa, a noite ser gostosa, a live vai ser gostosa. O episódio de hoje tá aqui já, nossa convidada já está no estúdio, e o Cabecinha também, tá aí o Cabecinha, essa figuraça, teve aí uma virose, andou meio afastado, tô pra puxar a orelha dele a qualquer momento. Mas a gente tá muito feliz com o fim de semana, abrindo aí a programação desta semana que promete muito, né? Vem aí o feriado de julho, dia 17, Volta Redonda estará completando mais um ano de emancipação, né? E o Papo Cabeça vai fazer memória disso, então fica aí acompanhando a gente. Se inscreva, ativa o sininho aí no YouTube, se inscreva, ativa lá as notificações, dá aquele like maneiro, compartilha, comenta, fica à vontade, tá bom? Isso no YouTube, fica à vontade, também no Instagram, @Papo Cabeça, todos eles é @Papo KBSSA, beleza? Fica desse jeito, se inscreve aí e vamos que hoje promete. Nossos patrocinadores, como sempre, Cleusa Sodré, que é um escritório de contabilidade que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Volta Redonda, na rua 574, número 71. O número é 171, mas não é ela não, tá? Ela é porreta. Ela fala e cumpre. Para você ter certeza disso é pelo zap dela, ó. 999 16 3759. Repetindo, 999 16 3759. E nós já vamos para o Hiper Doce, Hiper Variedades e Hiper Biscoito. É tudo do nosso amigo Flavinho e a mulherada que atende. Nossa, a gente é uma mais simpática do que a outra, né? Tem embalagem, artigo para festa, biscoito, papelaria, jardinagem, ferramenta, utilidade. Tem na Rio Negro e na Água Limpa, tem na Abrantes, Erlei Abrantes, Três Postos, tem na Califórnia, tem no Retiro, tem no Ciderlândia, e ele tá crescendo para Barra Mansa fora, tá bom? Vai chegar lá na sua terrinha, calma. Temos também o nosso amigo, a nossa amiga, aliás, da Pri Gourmet, um salgado top. Pri Gourmet é salgado delivery. Cada combo, são 4 combos, um melhor do que o outro também. Tudo sequinho, bem divididinho, organizado. Ela faz assim com muito carinho e ela tá pegando a concorrência pelo pé. O pessoal da concorrência tá brabo com ela, mas fazer o quê, né? Trabalho com qualidade é isso. E era só salgado delivery, agora virou salgado delícia. O SD também é sinônimo de salgado delícia. No Instagram é isso aí,
@brigomet.sd e no WhatsApp 99867-6915, Priscila. Obrigado. E o nosso amigo do Boteco, Boteco Gourmet, tem 5 sabores de caipirinha, 40 tipos de drinks. E o homem tá arrebentando em Volta Redonda, Resende, Porto Real. Também tá chegando em Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral. E ele tem deliveries, você não precisa nem ir lá tomar mais. Você pode ficar em casa com a família, com a esposa, assim, ó, com seus amigos, combina um negocinho com um violão, um petiscozinho e encomenda os drinks dele ou as caipirinhas. Pelo delivery, no WhatsApp é 999-365462, 999-365462, Boteco Gourmet, é bar e restaurante, Volta Redonda, na Vila Muri, Resende, na Mirante da Serra e Porto Real, na Nova Colônia, Rua Principal. Valeu? Papo cabeça hoje com ela. Psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mas a linha mesmo de trabalho é a educação emocional, né? E ela está aqui já no estúdio, Fabiana. Eu vou querer que você se apresente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A sua câmera é essa daqui, para você conversar, interagir com seus seguidores. Tá seguindo a gente no Papo Cabeça, né? Isso aí. Com certeza. Tá mesmo? Sim, já estou seguindo. Porque você chega, ou você vai chegar mais perto do microfone, igual eu te falei, ou se você quiser puxar ele assim, ó. Puxar ele um pouquinho. Acho que é melhor para você ficar com a postura na cadeira, né? Isso. Ficou legal? Show. Agora sim. Então, se apresenta para nós. Aí eu tava falando de seguidores. Se você não for, a gente tem um esqueminha com a Polícia Federal. Aí, ó. A pessoa depois já responde. pode conferir aí, sua seguidora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Fique à vontade com a câmera aí, fala com seus seguidores. Para mim é um prazer, né, estar aqui hoje. Como ele falou, sou Fabiana, palestrante. Fabiana? Do Nascimento. Do Nascimento. Isso, sou palestrante. Hoje atuando como diretora escolar há 11 anos. Numa escola em Barra Mansa, né? O Eni Nascimento, antiga Casa da Criança, no bairro Boa Vista, região leste. Há 11 anos já dirigindo essa escola. Sou educadora já há quase 20 anos. Escola municipal? Escola municipal. Como é que é o nome da escola? Repete. Núcleo de Educação Infantil Eni do Nascimento Mariano. É a antiga Casa da Criança. Inclusive, o nome é da minha tia. Uma tia minha que faleceu. E era a atuante nessa área, ela né? era uma antiga merendeira da escola. Ah, um tributo, né? Um Isso. tributo, uma homenagem a ela. Isso aí. Hoje a escola tem Devia o nome fazer dela. muito, para ter um nome assim na escola, merendeira. Era uma boa. Das bravas, assim, sabe? Tempero ótimo, né? É isso aí, era uma pessoa que marcou, né, o bairro. E hoje é uma honra, né, estar dirigindo a escola com o nome dela. E além, né, de ser diretora, hoje estou escritora e palestrando, né, voltado mesmo para a área da educação emocional. Tenho palestrado em empresas, escolas, né, em vários ambientes, levando os ensinamentos da inteligência emocional para as pessoas. Está em moda a inteligência artificial, né? A artificial. Parece que essa inteligência artificial veio com a tecnologia, assim, negócio de doido, mas está deixando as pessoas bem doidas, né? Exatamente. Aí entra a inteligência, atrapalha a emocional, né? Porque um pouco da saúde mental, isso aí, porque nós somos seres emocionais. Sim. Né? Nós somos físicos e emocionais. E muitas vezes esquece, cuida do físico, da aparência, da beleza, mas esquece da mente. Né? E é vital. Cuidar da mente é vital. Hoje, a falta de cuidado com a mente mata. Né? Ela tem matado pessoas, tem feito pessoas entrarem em depressão, né? Estar em crise de ansiedade, gerar doenças como câncer. Pânico, né? Pânico. Até mesmo câncer é tumores, gerado, né? tumores, exatamente. Pela falta de inteligência emocional. Porque a gente, desde criança, né, a gente é educado a várias coisas na escola. Mas a escola não costuma trabalhar, né? Ensinar a criança a cuidar do emocional. Ensina a aprender, a ser bom, a tirar boa nota, mas a olhar para dentro de si, olhar para as emoções, a gente não aprende. Aí não aprende na escola, não aprende em casa, acaba que a gente gera um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções. Isso é seríssimo, Isso né? é muito sério, é um problema Fabiana, vital. Eu vejo você falando, no off que a gente estava falando de educação física, estou terminando a graduação em licenciatura. Sim. Mas eu pretendo, porque eu vejo muitas pessoas optando em educação física, principalmente para fazer bacharelado. Para ir à academia, tornar personal. Eu não, eu
vou tentar, inclusive, E na educação mesmo. fazer uma pós em saúde mental. Por que isso? Porque eu tenho notado as pessoas treinarem muito o corpo, esquecerem de treinar a mente. Exatamente. Tá faltando isso mesmo, né? Tá faltando. E hoje eu tenho a honra de fazer parte da educação, porque muitos estão na educação ainda por falta de opção, né? Entra, vou fazer o curso normal, porque não é gratuito, ainda tem. Eu não, eu entrei por opção. Eu também fiz por um. Eu tenho um sonho desde por vocação. criança, isso aí, por vocação. E para mim é uma honra, né, poder trabalhar com crianças. Hoje eu lido com crianças de 4 e 5 anos. Então é o início, né? Ali eu consigo, de alguma forma, mesmo não estando diretamente em sala de aula, né, porque eu sou diretora, mas eu consigo tentar levar um pouquinho dessa parte emocional para eles, né? Levar essa importância para o corpo docente, né, que são os meus funcionários, os professores, e conseguir fazer algo diferente, né, nessas crianças, porque é o início, né? Eu estou ali lidando com o iniciozinho, a raiz, né? E eles podem dali para frente fazer diferente. E outra coisa, como diretora, que você está à frente de uma escola, com certeza deve fazer parte lá do PPP da escola, né? O Projeto Político Pedagógico. E aí todos o corpo docente se interage. Interage, porque a gente já colocou como projeto. Se intera do assunto? Isso, porque nós já colocamos como projeto mesmo a educação emocional, né? E tem como parte mesmo da... Já tem mesmo da rede nacional. Da rede municipal, né? Na rede nacional mesmo já tem. Da base nacional, né? Sim, tem a parte da BNCC, da né? BNCC, eu esqueci agora qual é o nome exato, mas tem a parte da educação emocional. Sim. Depois da LDB, né? Da diretriz de base. Isso, agora a gente lida com a BNCC. Beleza. Mas vamos lá. Aí, na sua realidade, aconteceu também com você, como se fossem fatos reais, baseado em fatos reais. Mas antes disso, você falou que tem como a formação de professores como uma coisa vocacional. Você sempre se sentiu chamada para esse... Desde criança, queria esse ser sacerdócio, professora. Né? Nunca sonhei em ser diretora, mas professora sim. Professora sim, né? E aí, nesse sacerdócio do magistério, que é uma coisa bonita, na prática a gente vê que é outra realidade. Isso desperta em você quando? Quantos anos você tinha? Desde criança. Desde criança. Desde 7, 8 anos assim? já, brincar Era de giz escolinha. Era giz automático? Giz na época ainda, do giz? Na lousa, no quadro negro? Brincar de escolinha. Passava dever até pra mim mesma. Sempre gostei. Passa e vai lá e você mesmo faz e você mesmo corrige. Corrige, ainda dá um 10 ainda. Ai, que legal. Eu vejo a minha vizinha, eu tinha uma vizinha que fazia isso, achava aquilo... Então, aí você desperta para vocação, gosta, sempre gostou, e aí começa a colocar isso de forma mais prática na sua vida. Você se formou aonde? Eu me formei na UGB, né, como pedagoga. O curso normal foi no Barbará, Barra Mansa, e o restante da formação... Lá Bartolomeu, alguma coisa, como é que é? É Baldomero Barbará. Baldomero. Isso, Baldomero Barbará. Isso, aí veio para a UGB fazer psicopedagogia. Fiz a pedagogia primeiro, né? Isso, já engaixei. Não faz antes, né? Não, é porque a psicopedagogia é uma pós. É a pós-graduação. Então, Sim. eu fiz a pedagogia assim e já... como a neuro também, né? Isso, também é pós. Aí é uma outra especialização, né? Sim, da área da pedagogia. Isso. E assim que eu entrei na faculdade, eu passei no concurso de Volta Redonda. Então, eu já entrei na faculdade e já comecei a dar aula. Saí do curso normal, 1 ano depois eu já comecei a dar aula. Né, com 20 aninhos, lá no iniciozinho, no Colégio Amazonas. Foi minha primeira escola, lá no Retiro. E depois de alguns anos eu passei para orientadora educacional em Barra Mansa, que é onde eu atuo hoje, né? Concursada também. Concursada também. Aí já tem uns 15 anos, e 11 só dentro da direção. E para mim é um privilégio mesmo, poder estar dentro da educação e tentar fazer alguma coisa, né? Você diferente. gosta Eu gosto. do que faz, então ajuda muito. Você vê esse mesmo gostar dos seus companheiros de trabalho? Nem de todos. Dificulta mais, né? Mas o meu grupo de trabalho, graças a Deus, é um grupo muito bom. A maioria deles trabalham porque gostam e
fazem Eu tô te bem falando feito. que se todo mundo, 100% tiver, ganha todo mundo, né? Ganha a não. escola, o aluno. Não é. A comunidade escolar ganha. Né? Só que, infelizmente, não. Tem gente que ainda está ali Resistente. esperando Não, aposentar. tem gente que é resistente, né? Tem uma resistência, né? E eu acho que isso dificulta, porque quando você gosta do que faz, o tempo, né, corre naturalmente, não é aquela coisa forçada. Não tem aquela sensação, acabou? É isso aí. Não tem, acabou porque foi bom, né? Não tinha aquele, no Jô Soares, a entrevista. Era o termômetro, que a exatamente. entrevista estava legal. Aí o pessoal, na plateia, porque gostou do que estava ouvindo. Às vezes tinha assunto que não tinha nada a ver, né? O assunto educação emocional, isso veio já agora consolidar com tudo que você estudou, Sim. né? Se capacitou, se especializou. Mas aí já concursada, entrando para a sala de aula, tinha já alguém preocupado já com isso ou você que despertou isso para... Não, a parte da educação emocional, ela foi por uma circunstância da minha vida. Pessoal. Pessoal. Eu me casei, né, conheci o meu esposo com 15 anos. Nós fizemos faculdade até na mesma época, ele fez matemática, eu fiz pedagogia. E me casei com 21, com 26 tivemos nosso primeiro filho. E meu esposo era professor também. Então, para mim, eu estava assim, na minha vida tranquila, né? Já tinha realizado o meu sonho de ser professora, o sonho de casar, o sonho de ter filhos, né? De ter a minha família. Depois de 6 anos, tive meu segundo filho. E estava tudo... mesmo aquele processo familiar, Isso, né? os sonhos se realizando, né? Só que nessa tentativa de fazer algo diferente, dar algo mais para a família, meu esposo fez o concurso para agente penitenciário. Então, ele mudou totalmente a vida dele. E dentro da nova profissão... Virou inferno. Para se adaptar àquele inferno, né, que era uma outra realidade a qual ele não estava acostumado, ele veio a conhecer a cocaína. E aí foi onde começou o meu fantasma, né? Só que ele conseguiu esconder durante muito tempo a doença, que ele foi desenvolvendo a doença, né, da dependência química. E foi um choque muito grande, né, para mim que estava ali, eu sou cristã, né, desde os 15 anos convertida. Jovem, né? Muito jovem. Sim, nós nos batizamos juntos, crescemos juntos na igreja, mas nesse período veio o distanciamento da igreja também, dele, por parte dele, eu continuei. Então, para mim, foi um choque muito grande. Eu não conhecia droga, eu não sabia diferenciar o que era cocaína, o que era maconha, o que era cheirado, o que era fumado. Eu não tinha essa experiência, injetado, né? Ainda tenho injetado. Então, eu não tinha experiência nenhuma, por isso eu não desconfiei. E eu confiava como confio no meu pai, porque desde os 15 anos, então ele não era uma pessoa que deu problema na juventude, né? Ele foi desenvolver essa doença, né, depois de adulto. E foi justamente para tentar... Hoje eu enxergo isso, né? E a educação emocional veio... para poder entender o que estava acontecendo com ele, o que levou, né, um homem já de quase 30 anos a se tornar um dependente químico, né, já com a sua vida já estabilizada. Destruiu uma família praticamente. Exatamente. Então ali foi tentando buscar. Quando eu descobri, eu vesti a camisa. Falei, não, agora eu sou esposa de dependente químico, eu vou ajudar. Eu vou fazer de tudo para ajudar. Então comecei a estudar muito sobre as emoções. Legal, que muitas largam, né? Abandona o barco. Eu conhecia a essência dele. Era uma pessoa que tinha uma essência boa, era uma pessoa maravilhosa, um ótimo marido, um ótimo pai. Então eu vou lutar e vou buscar. Então é nessa tentativa de ajudar e de me ajudar também, porque a pessoa que lida com uma pessoa doente, se ela não se cuidar, ela fica doente também. Eu busquei. Aprende, né? Até aprende como lidar com essa situação. Exatamente. Foi o que eu fiz. Eu tive que entender que eu precisava cuidar de mim. Eu precisava olhar para mim e estar bem para fazer bem. Porque se a gente não está bem, adoece todo mundo. E você indicaria isso para as pessoas hoje? Assim? Sim, porque o principal é isso. Você precisa se cuidar. Se cuidar. Se cuidar. Se inteirar. Se você não conhecer a doença, se você não conhecer sobre as emoções, né, conhecer a si mesmo, adoece todo mundo. Adoece a família. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Que é a chave, é o início da educação emocional. É a primeira coisa. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Primeiro você vai se autoconhecer, conhecer as suas necessidades, para depois você conseguir olhar para o outro. Né? A Bíblia já diz, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama você,
você não vai conseguir amar o outro. Não tem como mudar o outro, né? Exatamente. E mudar o outro é uma coisa que não dá mesmo. Não tem como. Isso é algo que eu aprendi também na marra, né, de você não criar expectativas no outro. Aquilo que dá para você fazer, que bom. O que não dá, não tem jeito. E nessa luta, né, eu precisei ainda buscar mais força. E foi quando eu descobri o porquê que Deus estava me preparando ali. Porque 7 meses depois que eu descobri a dependência química, eu perdi o meu marido. Então, eu precisei realmente me estabilizar emocionalmente para não morrer junto. E ele estava já depressivo, né? Então, eu não enxerguei a depressão dele. E hoje, o título do meu primeiro livro, do segundo, porque depois esse aqui eu já tinha escrito há uns 4 anos atrás. Mostra, vira para lá para a gente ir. Aliás, enquanto você fala, deixa eu ir mostrando aqui. O título do primeiro livro é referente a ele, né, por trás de um sorriso, porque ele conseguiu esconder dores, né, por trás de um sorriso. E hoje a iniciativa do livro é justamente isso, tentar ajudar outras pessoas a enxergar as dores escondidas por trás de um sorriso. As realidades tristes delas, né? Porque resgatar hoje, isso, né? Resgatar, porque hoje eu não consigo mais trazer ele de volta, eu não consigo mais trazer o pai dos meus filhos de volta, mas eu posso impedir, com a história dele, que outras esposas percam seus esposos, que outros filhos percam seus pais, que outras mães percam seus filhos. E esse é o intuito do livro, né, principal, de trazer o conhecimento, porque conhecimento ele liberta. Né? Quando você tem o conhecimento, você consegue fazer diferente, você consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor, você consegue enxergar as dores. E são reflexões mesmo sobre a importância, né, da inteligência emocional e caminho na prevenção de vícios e traumas. Porque tentando entender a história dele, eu vi que muitas coisas vieram lá da infância, eram vazios que tinham ali. O meu esposo também perdeu o pai com 8 anos. O pai também era dependente químico. Essa parte que eu queria tocar no assunto. Geralmente, deixa aqui, depois a gente vai mostrando. Acho que assim é legal. Isso. Acho que não vai ficar não, mas... Não, você faz assim, ó. As 2 orelhas. E faz isso que ele vai ficar em pé. Ok. Isso que Técnica para né? exposição de livro. É isso aqui? Aprendi? Isso aí, ó. Que aí você vai deixar ele em pezinho. Aqui, Fabiana. Então, conhecendo lá traumas da infância, com certeza vão refletir no futuro. Exatamente. No adulto. E hoje, vai tornar o adulto sadio ou doente, né? Hoje, a minha preocupação, até mesmo antes dessa situação, era com família. Esse aqui é o meu primeiro livro. Esse que é o primeiro. E capa Dia a azul, Dia em Família. É dia a dia? Dia a Dia em Família. Só tá de capa nova, porque a primeira capa era um desenho do meu filho, com a minha antiga família. Hoje eu tenho uma nova família. Porque uma das decisões para eu sobreviver foi olhar para mim, olhar para as minhas necessidades e deixar a vida, né, seguir. E eu resolvi me casar de novo, decidi me casar de novo. Hoje eu sou casada com um viúvo também, que também tem 2 filhos. Aí no finalzinho, a outra orelha tem a foto da minha nova família. Essa aqui que tá aqui, né? A primeira aí é do meu esposo, né, o meu primeiro esposo com os meus 2 filhos. E a segunda... É verdade. São 2 os dele, meus... 2 ficou uma família de 6. Isso aí, uma família de 6. Que legal. E foi o olhar para mim, né, olhar para as minhas necessidades e de entender a importância da imagem paterna dentro de uma família. Hoje eu entendo que fez falta para ele. Ele não teve referência paterna. E ele foi um ótimo pai. E eu quero que os meus filhos também tenham uma boa referência paterna, porque eu sei que a paternidade, né, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Eu vi que fez falta para ele, eu não quero que essa falta seja gerada dos meus filhos. Ele nunca vai ser substituído, porque eles tiveram, eu falo com ele, que eles tiveram um pai. Né? Eles não sofreram por um pai ausente, eles não sofreram por uma consequência, foi tudo muito Pelo rápido. Né? Mas ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá. Eles sofreram com a perda de um bom pai. Mas eles tiveram uma referência. E eles vão precisar continuar tendo uma referência. Eu tenho 2 filhos, 2 homens, né? Então eles precisam de uma outra referência. O pai deles vai ser sempre... Com quantos anos? O outro está com quanto? Um com 5 e o outro com 11. Aí eu tenho outro de 11 que é dele. E uma menininha de 3. Então,
Eu sei que faz falta, entendendo sobre a família, porque eu sempre me preocupei muito com a família. Esse primeiro livro, ele é um devocional. Ele é um devocional para os pais, que traz reflexão bíblica dentro da pedagogia também, porque são sugestões de oração, de reflexão bíblica, de bênção para você proferir para o filho diariamente durante 50 dias. De ler, que dá para ler uma página não, é uma página e meia por dia. Isso. Depois que você lê o início, que tem outros assuntos ali falando sobre tempo ósseo, eu falo sobre a importância do brincar, um pouquinho sobre a adolescência. E depois você segue durante 50 dias com o devocional, a reflexão bíblica, a bênção para você proferir para o seu filho, né, entendendo que a palavra do pai ele tem poder, né, a palavra da mãe, do pai, tem poder sobre a vida do filho. E uma sugestão de atividade, de brincadeira simples, brincadeiras antigas, né? Brincadeiras simples que você consegue fazer com as coisas que você tem em casa, para desenvolver o vínculo. Então, esse primeiro livro eu escrevi há 4 anos atrás. E eu não imaginava que a minha família estaria passando futuramente por um problema. Aliás, ninguém nunca imagina. Eu já estava dentro do problema e não sabia. Mas sempre com essa preocupação com família. Então, entendendo, sempre estudei muito sobre família. E justamente por entender, né, que a família ela tem as funções, o pai tem a função do pai, a mãe tem a função da mãe, foi o que eu decidi. Eu quero que os meus filhos tenham uma referência, né, paterna. Então, ele também, a mesma situação, ele perdeu a esposa na pandemia, a menininha tinha acabado de nascer, 13 dias depois, a mãe faleceu. Então, ela não teve contato com mãe. Hoje, eu sou a mãe dela. Eu a conheci com 1 ano e meio, né, hoje tem 1 ano e meio que a gente está junto. E eu sou a mãe, a referência de mãe. Ela sabe que teve uma mamãe de barriga, mas hoje eu sou a referência de mãe dela. Até porque a mãe veio a óbito, né? Veio a óbito. Em pleno Covid, em plena pandemia. Foi bem no auge da pandemia. O vírus chegou e foi cruel. Foi cruel. Essa família sofreu mesmo com Então, aí voltando à mesma pergunta. Tudo é reflexo de uma infância, de uma vida em família, às vezes não tão simples, complexa Sim. mesmo, que gera no futuro essas emoções explícitas. Exatamente. Por isso que o subtítulo do livro é Caminhos na Prevenção de Vícios e Traumas. Então, ali eu coloco assuntos que eu, como mãe, né, que as pessoas como mãe e pai precisam saber. Conhecer sobre vazio emocional, conhecer sobre a dependência emocional, conhecer sobre o estresse tóxico, que é aquilo que a criança vivencia dentro de casa, dentro da escola, dentro de ambientes que são situações tóxicas, né? A criança que vê o pai e a mãe brigando todos os dias, né? A criança que vivencia ali dentro de uma casa onde tem um dependente químico, que vê os resultados. Então, quando eu descobri a dependência química do meu esposo, esse era um dos meus medos, né? De eles vivenciarem tudo aquilo que, né, a dependência química traz. E graças a Deus, assim, eles vivenciaram muito pouco, porque ele conseguiu mesmo proteger a gente. Ele escondeu por trás do sorriso dele as dores que ele estava. Então, ali ele já estava num sofrimento, bem voltado para a situação. Sugestivo, né? Porque ele conseguiu mesmo esconder. Ele estava depressivo, ele estava dependente químico e ele estava lá, sorrindo, cuidando da família dele. Mas já doente, né? E o intuito é esse, é fazer você... Nesse caso, não foi uma tarefa fácil para ele, né? Não foi, porque ele estava suportando muitas coisas. Então, ele mesmo procurou ajuda. Ele já tinha percebido, né, a dependência e procurou ajuda. Só que ele começou a misturar a bebida, a medicação, que ele procurou um psiquiatra, foi até no CAPS mesmo, aqui no Conforto, e começou a se tratar. Só que aí ele não conseguiu, ele não abriu pra gente, olha, eu estou me tratando por isso. Ele falou que era só por causa da bebida alcoólica. Então a gente achou que ele estava se tratando pelo alcoolismo. E paralelamente a só que já tinha cocaína acompanhando. Começou com a cocaína mesmo, né? Na verdade, ele começou no álcool. No álcool. E aí começou a misturar, né, a bebida com o álcool e o remédio. Então começou a dar crises. E foi nessas crises que a gente começou a perceber que ele não estava legal, né? E foi quando a gente descobriu a doença dele, porque as crises eram muito fortes, ele ficava muito agressivo. Só quando estava em crise. E as crises eram muito visíveis, tipo, era um sem crise e um outro totalmente diferente com crise. Não era ele. E a gente, não está normal, né? Tem alguma coisa errada. Foi quando a gente descobriu,
né, a dependência, só que, como eu falei, 7 meses depois ele, né, Deus o levou. E eu precisei estar firme ali porque meus filhos precisavam de mim. Eu não podia me entregar. Eles já não tinham pai, então eles precisavam da mãe por inteiro, né? E quando eu decidi também, até, na verdade, eu não procurei alguém, né? Aconteceu. Mas a minha preocupação sempre foi, eu não quero ficar sozinha, mas eu também preciso pensar nos meus filhos. Eu não posso, de jeito nenhum, anular. A vida continua, né? A vida continua, só que eu preciso pensar neles primeiro. Então, a minha preocupação é alguém que me aceite com a dificuldade que eu tenho, com os problemas que eu tenho e com os meus filhos, principalmente. Porque a minha prioridade era eles já não tinham pai, né? Agora a mãe precisa estar ali, junto, lado a lado, porque uma das coisas que eu descobri, né, durante o processo de ensino, né, da educação emocional é que trauma não é a situação. Uma pessoa pode se tornar traumatizada com situações pequenas e pode não se tornar traumatizada com situações grandes. Porque o que depende é o foco, depende a forma como você lida com aquela situação. A situação não é o trauma, e sim a forma como a pessoa lida, o tanto de ajuda que a pessoa teve durante aquele trauma. Então eu decidi, eu vou estar do lado dos meus filhos. Eles vão ter ajuda. Você consegue detectar, Fabiana, assim, uma pergunta bem, veio aqui com a forma a sua fala, e me veio uma pergunta assim, você consegue detectar aonde é muito drama também? Tem drama, a coisa dramática, né, que acaba virando trauma posteriormente? Depende muito, porque, como eu falei... drama geralmente tem a questão do exagero, né? Sim, aí vai depender do exagero da mente. É a mente. Porque tudo está ligado na mente. A situação que eu passei e que os meus filhos passaram é uma situação que pode ser traumatizante, né? Mas eu decidi, falei, meus filhos não precisam ser traumatizados por ter perdido o pai. Eles perderam o pai, é uma dor terrível. Mas o que eu sempre falo com eles, vocês vão ser felizes, independente de ter ou não pai. Que dá para superar, né? Que dá para superar. E existem outras pessoas, né, que ficam viúvas, que perdem e acaba a vida. É como se nada mais tivesse sentido, né? Então depende muito da forma como você lida e do tanto de ajuda que aquela pessoa tem, né? Eu tive ajuda, não foi uma ajuda específica, mas eu tive ajuda de conhecimento, eu tive ajuda de Deus, né, em primeiro lugar, eu tive ajuda de fundamental. Deus é fundamental. É o primeiro, né, que me sustentou, e o conhecimento me ajudou. A forma, livros, né, eu tenho hoje como um alicerce ali na área da leitura, Augusto Cury. Augusto Cury, ele tem muitos ensinamentos sobre a área educacional. Então, ali eu tirei muito ensinamento e coloquei em prática, né, porque tudo é uma decisão. Você pode aprender e não colocar em prática, mas você tem resultados. A própria palavra, né, o próprio nosso grande mestre Jesus, feliz é aquele que consegue me ouvir e colocar em prática. Exatamente. Tem muita gente que ouve, escuta lá o pastor, o padre, seja lá quem for, está na frente ministrando a palavra, mas não coloca nada em prática. Colocar em prática. Então a grande pedagogia de Jesus na sua caminhada por aqui foi ter deixado isso. Feliz é aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática. Exatamente. Tudo é prática, né? Ele foi o maior exemplo de inteligência emocional, né? Então, ele sofreu, ele passou por humilhação, né? E estava lá de pé. Né? Então, se ele sofreu, né? Se ele foi humilhado, ele que não merecia, ele que era Deus e não merecia nenhum das acusações e mesmo assim suportou, quem sou eu para ficar reclamando se alguém fala mal de mim? Né? Que fale. E isso é uma maturidade emocional, quando você não se permite que o outro te afete, né? Porque eu não tenho domínio sobre a ação do outro, mas eu posso decidir se a ação do outro vai me afetar ou não. Só isso que eu posso, né? Agora, impedir que o outro me afete, impedir que o outro me faça mal, na situação mesmo com o meu esposo, eu não conseguia fazer o tratamento por ele, eu não conseguia superar o que ele estava, era ele. Ele tinha que fazer. Aliás, ninguém entra no céu com o joelho do ninguém. Exatamente. Né? É cada um com o seu cada um. Exatamente. É por aí. É cada um com o seu bem cada um. Bem realista, assim, né? Bem realista. Então, tem coisa que é muito individual, é muito pessoal. Né? Então,
eu não posso esperar do outro e tentar fazer, né, ou ali me espelhar no outro, sendo que eu só consigo mudar a mim. Né? Eu passei por muitos problemas assim, porque eu queria mudar ele. Eu queria ele de volta. Eu queria ele, né, aquele marido que eu tinha de volta. E sofri muito por querer mudar. Você criou uma expectativa. Eu né? tinha uma expectativa. Uma esperança dele dar uma reviravolta nesse quadro. Isso aí, porque eu esperava que ele voltaria, né, a ser quem ele era antes. Mas a gente não... eu vejo que muitas famílias sofrem por isso, porque espera e cria muita expectativa no outro e anula a sua própria vida, né, em função do outro. Vai vivendo a vida do outro. E aí gera dependência emocional, né, que você depende do outro para ser feliz. E isso já é algo na educação emocional que não tem como. Você não pode depender, a sua felicidade não pode depender exclusivamente do outro. Lógico que nós somos seres dependentes. Né? Eu dependo do meu filho. Antes de dependente, somos seres carentes? Também. Né? Uma carência. A carência emocional, que é aquela questão. Por isso mas a do ser humano, importância, né? Já é do ser humano, mas por isso a importância de estar bem. Porque quando você está bem com você mesma, a tua autoestima você não depende só do outro. Né? Porque eu tinha uma carência emocional, uma dependência emocional dele. E que Deus precisou trabalhar isso, porque se ele morresse, tipo, há uns 5 anos atrás, ou uns 2 anos atrás, ao que aconteceu, eu não sobreviveria como eu estou hoje. Porque eu tinha uma dependência emocional dele, eu não sabia. A gente não sabe que a gente tem uma dependência emocional do outro. Né? Assim, às vezes tem uma dependência emocional... disso? É fácil? Olhando para dentro de si. Né? E tentando enxergar as suas próprias necessidades. Então a pessoa... ela tem como não ter essa dependência emocional, que a gente está falando da química, sim, que é uma coisa que está lá também ligada à neuroquímica, né? E isso tudo é dentro da mente, porque a mente, ela mente, a mente cria coisas, a mente mente, palavras de Augusto Cury, a mente mente. Né? Então a gente precisa trabalhar, tudo começa lá na mente. Geralmente... Começa na mente. Então, geralmente as pessoas mentem, né? É. Então, mas aí a mente mente, né? Porque a palavra mentira, será que vem tá ligada à mente? Não sei. Porque a mente, ela trapaceia tudo, né? A mente cria, né? É muito inteligente. Nós somos seres inteligentíssimos, né? Então a gente cria. Até demais, eu acho. E nem todas aquilo que a gente cria é verdade. Então, dos temas que eu trago no livro é a crença limitante. Qual dos dois você traz? Desse aqui, Por Trás de um Sorriso. Que é a crença limitante. A crença limitante é aquela verdade que a gente cria como verdade. Geralmente começa lá de criança. Você ouve tanto que você é burro, ouve tanto que você é desengonçado. Acaba acreditando. Aí você acredita naquilo. Né? E a pessoa vai crescendo e acredita naquilo. E aquilo é uma crença que limita. Então, eu tenho... Vamos lá. Crença o quê? Como é que chama? Crença limitante. Então, acho que eu tenho isso, sabe? Todo mundo tem. Mas a minha é muito interessante. Tinha um personagem do Luiz Gustavo na Rede Globo. O apelido era Farid. Uma novela que tinha na Globo. E eu cresci na minha casa sabe aqueles desastrados? Até hoje eu sou assim. Se eu tiver numa mesa, tiver muita comida, muita bebida, a família reunida em torno da mesa. Quando você chegava... Quando eu vou buscar um garfo, que alguém esqueceu, eu pego pra você. Não, parece que a minha blusa, o meu short, a minha calça, parece que agarra na toalha da mesa. Aí naquele trajeto que eu vou sair da mesa pra ir pra... Você já fez a bagunça buscar, não, completa. parece que o meu quadril puxa a toalha toda de rumo, feijão, faz uma lambança. E isso já começa desde criança, Não, desde né? criança eu sou assim. E não foi uma vez, foram milhares de vezes que eu fiz isso. Na casa das pessoas, então, eu tenho até que ficar quietinho, praticamente engessado para evitar isso. E provavelmente a gente não percebe, mas provavelmente a primeira vez que aconteceu, devem ter te chamado de desastrado, devem ter dito assim, ele é estabanado. E você acreditou naquilo, e você levou para sua vida inteira. Aí sabe o que eu faço agora? O copo cai, eu mal coloco o copo na mesa, ele cai. Aí ele quer ficar no chão, não quer? Eu pego o outro e vai pro chão também. É isso aí. Eu tenho isso com isso também, né, de ser estabanada, e com a organização, que eu sou muito bagunceira. Muito difícil. Eu já sou muito bagunceira. Essa parte até me admiro. Eu preciso desenvolver a organização. Isso foi uma crença, né, que eu criei, não sei quando começou, mas sou bem desorganizada. Então, a questão do estabanado, carrego esse karma, né? Seria Essa Isso... palavra karma,
para você em termologia? A pessoa nasce assim, isso acompanha ela ao longo da vida? Como é que você vê essa Existem palavra as características próprias, né? As características da personalidade, mas outras que são desenvolvidas conforme... Nós somos uma junção, né, de todas as pessoas que participam de nós. Né? Eu tenho hoje um pouquinho da minha mãe, do meu pai, das professoras que eu tive, dos meus amigos, dos colegas. Hoje nós somos um pouquinho de todos. Né? Nós não somos só nós somos nós e um pouquinho de tudo. Né? Então, muita coisa é da minha personalidade, eu nasci com ela, mas outras coisas são desenvolvidas no decorrer da nossa vida, conforme. Por isso a importância da infância saudável. Né? Por isso, hoje eu tenho essa preocupação com a infância saudável, de você fazer o melhor. Eu procuro tentar fazer o melhor para os meus filhos. Tirar de tela, né? Tela excessiva. Hoje eu vejo o mal que faz para as nossas crianças, o excesso de tela. As mães não estão tendo controle, estão usando a tela como aliado. Que tela? Celular. Né? As telas LED, excesso né? de celular, excesso de telas mesmo, assim. Não é nem só a TV também, mas hoje o celular... O celular está muito próximo. A criança tem um domínio tá muito na palma da grande. mão. Ela tem um domínio muito grande. Então, ela que pula, ela que decide a hora que ela vai começar, a hora que ela vai terminar. E nesse caso a criança é fruto do meio. É fruto do meio. Tem as personalidades, mas também tem os resultados do meio. Por isso essa preocupação com o meio. Isso é prejudicial. É prejudicial, porque a gente influencia, né? Tudo aquilo que a gente tem pai faz. e mãe que dá o celular pro filho, diz assim, né? Pelo menos naquele período que ele tá com o celular, ele tá quieto. Eu tô tranquila. E eu posso fazer minhas coisas. Não é isso? Só que é uma tranquilidade falsa. É um elixir digital? É isso aí. Exatamente. É um elixir. Eu lembrei do elixir. Que é um remedinho, uma calminha ali. Calma. A criança fica... Tem umas que são estressadas. Eu tenho um sobrinho, queria até mandar um abraço pro Léo, na verdade é meu sobrinho neto. E o menino chama Guilherme, pequenininho. Nossa, se tirar o celular da mão dele, aí é um caos. E isso é resultado já. Às vezes a gente acha que a criança fruto do meio, né? Só que é fruto do meio. A gente acha, a criança é agitada, mas ela já acostumou com aquilo. Acaba gerando um vício. O excesso de tela ela gera um vício, é um desgaste cerebral, atrapalha o sono. Atrapalha tudo. E quando tira, aí ela não sabe lidar com frustração, ela não sabe lidar com não, porque ela tem o domínio de tudo. Na palma da mão ela tem o domínio. Então, quando você fala um não para uma criança que não está acostumada a ser frustrado, ela não sabe ouvir um não. Ela não sabe sentar para ler um livro, para se concentrar, para montar um Lego. Não, livro esquece. Esquece livro, porque hoje em dia... E é fundamental. É raríssimo uma criança. Raríssimo. E você como diretora, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, trabalhando na educação emocional, como que entra... A gente vê aí a Flip, né? Que é uma feira literária de Paraty. Sim, eu participei da FLIR de Resende. Tem a de Resende, que é a FLIR. A Bienal aqui de Volta Redonda também eu participei. Então a gente está vendo aí esse resgate da leitura, né? Sim. As bienais estão aí para isso. Você está vendo um grande avanço nisso? As crianças, como educadora mesmo, você como educadora, dirigindo uma escola, como que você vê essa questão do interesse pela leitura? Como incentivar? Como resgatar, melhor dizendo? Depende exclusivamente da família. A escola isolada não vai conseguir. E depende exclusivamente da família. A família precisa ter esse trabalho, né? Eu, dentro da minha casa, não tenho mais onde colocar livro. Mas eu ainda tenho possibilidade, né? Às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro. Mas é questão de prioridade. Eu gosto, sempre gostei. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, a primeira coisa que eu comprei foi um livro para ele. Não vou dizer que ele é um leitor fluente, que ele gosta, mas isso ajudou ele a ser autorreflexivo. Ele hoje dificilmente pega um livro para ler sozinho, mas ele ouve a minha leitura, ele critica, ele sabe interpretar aquela leitura. Ele é um menino super crítico. Eu falo que eu criei um monstrinho, que ele é crítico até demais. E eu vi que a leitura fez toda a diferença. Apesar dele não ter hoje a fluência de pegar o interesse mesmo de ler um livro sozinho, mas ele ouve. Ele tem opinião própria. Ele tem opinião própria. Ele não é um menino passivo, né, que vai aceitar tudo de todo mundo, né, ficar quieto. Ele vai saber, né, lutar pelos direitos dele. E ele acompanha muito bem. Então, o que eu faço como mãe? Eu sei que eu tenho uma leitura que é importante para ele já tem 11 anos, então eu já leio o livro até de Augusto Cury para ele.
né, livros mais avançados, ele não vai ler sozinho, mas eu vou ler para ele, eu sou a mãe dele. Né? Só que hoje as mães não querem assumir isso. Né? Dar o celular, você não precisa estar perto. Você pode dar o celular e sair. Dá o celular quando é pequeno. Quando fica grande é um computador, né? Às vezes. Porque ele tranca no quarto e fica lá, né? E aí é a geração do quarto. A mãe acha que está seguro. Ah, meu filho está só no quarto. Está seguro. Está seguro. Ele não está na rua, né? Exatamente. Mas ele está na só rua. Que ele o tá numa rua mundo está virtual. ali. O mundo está todo ali. Ele está muito mais em risco do que se ele estivesse numa rua jogando bola. Exatamente, é muito perigoso. Então a gente perde mesmo os nossos filhos se a gente não fizer algo hoje. A gente vê uma geração, Fabiana, que não tem mais o pique-cola, o pique-bandeira. Você tem que ensinar a brincar. A bolinha de gude, o peão. Não precisa nem ir muito longe. A criança de 4, 5 anos, você tem que ensinar ela a brincar de massinha, porque ela não sabe criar com massinha. Eu vejo assim, eu tenho uma filhadinha também, que ela fica nesse negócio de TikTok aí, que agora a onda é o TikTok. Aí você vê ela assim, só fazendo maquiagem, falando que hoje ela fez isso, que ela vai fazer isso amanhã. E eu fico acompanhando, gente. E aí, aonde que tá a criatividade, né? Ali o poder de... ela, com certeza ela se espelha em alguém, né? Ela reproduz aquilo. E outras pessoas vão se espelhando nela e vai virando aquele ciclo. E eu fico pensando, meu Deus, aquela bola de neve. Que futuro nós vamos ter? Quem vão ser os nossos próximos? Quem vão ser os nossos próximos governantes? Eu nem cogito a ideia futuro mais. Eu tenho medo do futuro. Eu acho que esse é um presente largo. Um presente maior. Mas não vejo futuro, não. Eu fico preocupada. Como vocação. Hoje, se a gente não decidir, né, fazer algo, e o dia a dia em família é essa tentativa, trazer essa reflexão para os pais. Eu preciso fazer algo. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou responsável. Isso que eu te falar, você vê que é um instrumento que primeiro precisa passar pelas mãos dos pais. Né? Exatamente. Quem tem que, na verdade, igual assumir a responsabilidade. Não só colocar o filho no Não mundo. É do pastor, não é da escolinha dominical, não é da escola. É da família. É da família. É da família. E muitos hoje se perdem dentro da igreja. Porque a família está lá e entrega para o professor da escolinha dominical. Sabe que domingo... E se perde lá. Domingo não, sábado, próximo sábado, agora dia 13, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos de lei, né, de proteção aos maus tratos, aquela coisa toda da criança. E no seu artigo 4º, ele diz que é dever do Estado, da família. Jamais ele coloca na escola. Né? A prioridade é o Estado, é da família. É sempre da família. É sempre a família. Então, muita gente ter filho hoje tem que ter noção da responsabilidade. Desse grau de responsabilidade. E porque é muito fácil. Você tem filho por instinto de sobrevivência. Você faz o filho sobreviver. Mas os traumas que são gerados, os problemas emocionais, os conflitos são gerados ali. E ele vai levar para a vida toda. Né? Então, eu como mãe, como responsável, a gente precisa ter essa noção de que aquilo que eu faço na infância não fica na infância. Eu faço ali e eu vou levar para a vida toda. Por isso, a importância mesmo desse resgate de uma infância saudável. É um crime você deixar uma criança de 4, 5 anos presa diante de uma tela. Para mim, eu vejo como um crime. É muito triste. Porque ali ela estava recebendo tudo, né, todas as informações sem julgar, ela não tem condição. A criança, ela não tem um cérebro desenvolvido para isso. Ela não sabe diferir o que é certo, nem o adulto. Né? Biologicamente, o cérebro está pronto a partir dos 25. Isso se for trabalhado. Né? Porque o que a gente encontra são muitos adultos que não têm o lado racional desenvolvido, que ainda age sem pensar. Criança, né? Adulto, adulto, 40 anos, adolescente. Exatamente, não sabe ouvir um não sabe perder, e faz pirracinha. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso, faz pirracinha com o outro, né? Pirraça com um companheiro. Isso é uma pirracinha, é uma imaturidade. Né? É uma imaturidade. Então, um dos itens também do Por Trás de um Sorriso é a maturidade emocional. Que a maturidade emocional é esse. De nós dois, temos 2 cabeceiras de cama livro bom. De cabeceira. Para todo... Esse aqui exclusivamente para os pais e esse para qualquer pessoa que quer entender um pouco mais do ser humano. Coisa bem básica para quem não gosta de ler. Porque quem gosta de ler, né, tem que ler muito.
Esse é um resumo do resumo de muitos outros livros que eu já li. Você já tá dando uma dica, então. É uma dica. Qual a porque melhor dica dos dois aqui que você dá? Nesse aqui, por exemplo, vamos começar com esse. Por trás de um sorriso Qual é a é melhor essencial. dica? É Eu sei, mas essencial. que dica que você dá para o leitor aguçar a leitura dele? Vai conhecer um pouquinho do desenvolvimento humano, né? Pra gente tentar olhar o outro com um olhar mais humano. Não Lendo de o julgamento. livro, né, sem julgar. Aquela questão de você olhar o outro sem julgar a história. Compaixão mesmo. Compaixão. Hoje eu olho um mendigo, um morador de rua, eu olho com outro olhar, porque eu sei que talvez o meu esposo poderia chegar lá. Era meu esposo. E eu amava, né? E ele poderia, infelizmente, ter chegado, porque a droga leva o ser humano a isso. É que conhece outras porcarias. E né? hoje a gente olha para um morador de rua, ele tem uma história, ele tem família, ele tem alguém que já lutou por ele, ele deve ter filhos, ele deve ter esposa que um dia desistiu, ele deve ter mãe que um dia desistiu. Porque não é questão de desistir, é de você não saber mais o que fazer. Né? Não saber mais o que fazer. E todo mundo tem uma história, ninguém nasce dependente químico, ninguém nasce um viciado em nada. Eu fui conselheiro tutelar num período muito bom e um cartaz me chamava muita atenção ninguém nasce infrator. Exatamente. Todos nascem mamão, é uma foto de uma criança amamentando. A gente nunca olha para um bandido e vê, ele foi um bebê. Ele foi um bebê. Foi uma ele criança. nasceu, ele cresceu. Aí vem a vida com seus traumas. E não foi do altos e nada, baixos. não foi, não foi do nada. Despertou do nada, não. Não foi do nada. E todos eles, né, que estão na rua, que tem uma história. Sim. Né? Então, quando você olha com um olhar de amor, o olhar de Jesus, né, que é o olhar que Jesus tinha, sem olhar sem julgamento, mesmo, de compaixão. É. Não de pena, né? Ninguém Não. precisa ter pena de ninguém. Não adianta, porque a pena não vai ajudar. Vai ajudar em nada. A pena não vai ajudar. Aliás, vai atrapalhar. Exatamente. Né? Quando você quer fazer demais pelo outro, você acaba tirando a autonomia dele. Você tira a força dele. Né? Então, a gente não pode fazer demais nem para os nossos filhos, não pode fazer demais para os nossos pais, não pode fazer demais. Muito o exemplo da natureza, um dos exemplos da natureza muito claro para isso é a ave ensinando o filho a sair do ninho. Né? Já empurra. Ela já joga com a asa grandona dela, dá aquele tapa no pássaro, no filhote, e ele tem que se virar, ele tem que sair daquela altura, ele tem que começar a bater, senão ele vai se esborrachar. É isso aí. Hoje a gente vê... Por que a mãe tem esse instinto, os pais têm muito esse instinto... Proteção. Proteção. Meu filho não pode... A criança está mal engateando, na hora que ela dá os primeiros passos, a mãe já vem, não deixa ela ralar o joelhinho, não deixa ela bater a boquinha no chão. É porque o ser humano não enxerga o filho como uma extensão dele. O ser humano enxerga o filho como um pedaço dele, ele quer para ele. Né? A mãe quer, ele vê, é um pedacinho meu. Só que não é. Ele vai crescer. Ele vai ter uma vida, ele vai ter uma história. E quando a gente vê o filho como nosso, a gente não deixa ele crescer. A gente não deixa ele ser ele. Né? E eu sou uma filha e eu sou alguém. Né? E os meus filhos, hoje, eles são meus ali sobre a minha responsabilidade. Mas eles vão crescer, eles vão avançar, eles vão ter a família deles. Então, quando a gente muda essa visão também de tudo meu, não é meu, não tem nada meu, ele está emprestado, Deus me deu ali naquele período para cuidar. Mas ele vai avançar, ele vai ter a vida dele. No caso aí, o ser humano tem que aprender muito com a natureza. O filhote do ser humano é o que mais fica com a mãe. Né? O filhote dos animais, rapidinho eles já se desenvolvem. A mãe despacha ele. Já despacha. E o da ser humano, não. Falta amor, falta carinho. Não, né? não é. É questão de realidade, né? E às vezes a gente vê aí mães aí com filho com mais de 20, 30 anos debaixo das asas da mãe. Dela. E a mãe quer fazer tudo. E ele nunca vai crescer. Ele não vai crescer. Não tem um síndrome do ninho, como é que é? Do ninho vazio. Ninho vazio. Daquilo que vai embora para os Estados Unidos, se for filho único, já era, né? E o que aconteceu, né? Uma situação até muito triste, porque a minha sogra, ela também ficou viúva, né? E muito cedo. E ela desenvolveu isso justamente pelos filhos, esse apego muito grande pelos 2 filhos, né, que ela tinha. E quando ela perdeu, ela não suportou. Ela literalmente não suportou. Com menos de 2 anos, a minha sogra veio a falecer. Eu vi uma pessoa saudável,
uma pessoa, né, cheia de saúde, ela foi Secar. definhando. Secar, né? Seca a emoção. Né? E é um exemplo de dependência emocional, que você cria uma dependência emocional por uma pessoa e quando essa pessoa, né, ou vai embora, ou, né, foi uma morte brutal, foi uma morte triste, foi uma perda muito grande, mas é como se ela não visse mais a vida sem ele, né? Não tem mais sentido. E ela tinha 4 netos, ela tinha uma filha, ela não tinha só ele, né? Era uma pessoa muito importante para ela, só que ela tinha mais, né? Tinha 4 netos que amava, os netos dela sofrem até hoje, né? Choram e vão chorar. Aquilo que a gente acabou de falar, não dá para julgar. Não, né? Dá, cada um tem a sua dor. É uma decisão do suicídio, como é que você vê isso? Não tem como. Então porque é o muito... suicídio é a ausência total da autoestima. A depressão no seu mais profundo, né, estágio. E aí toma a decisão, a pessoa toma a decisão de fazer isso com a própria, tentar contra a própria vida. E as pessoas julgam aquilo com uma, sabe, assim, como se fosse assim, dono do céu e do inferno. Não tem como. É cada um mesmo ali, na sua individualidade, né? E por isso é que eu vejo a importância de cuidar do nosso emocional. Fazer a prevenção. Porque eu não sei o tanto de ajuda que ela teve quando ela passou pela mesma situação que eu. Porque hoje eu passei pela mesma situação que ela. Eu fiquei viúva com 35 anos. E ela também ficou viúva precocemente. Mas eu tive um tanto de ajuda e ela teve outro. Eu tive acesso a conhecimentos e ela teve outro. Então, por isso que eu falo que o conhecimento, ele liberta. Eu tive o privilégio de ter conhecimentos que ela não teve, né? Então, hoje eu consigo desenvolver uma maturidade, eu consigo seguir a minha vida, porque, né, primeiramente, como eu digo, Deus e o conhecimento. Então, conhecimentos que talvez ela não... Hoje o conhecimento está muito perto da gente, só não tem quem não quer. Porque muitos dos conhecimentos que eu obtive foi de Instagram mesmo, de pessoas profissionais que dão conhecimentos ali gratuitamente. Né? Profissionais, são psicólogos, né? São pessoas profissionais que vendem o seu serviço, mas antes então, hoje não oferece... Hoje não é por falta. Não né? é por falta. Até por excesso. É por falta de busca. Né? A gente precisa ter essa sede. Porque tem oferta demais. Né? Tem oferta demais. Então, um livro, as pessoas não valorizam um livro. Né? Dentro da minha família, eu posso contar no dedo quem adquiriu o meu livro. Né? Dentro do meu... é caro, né? Você deve vender um livro desse com uns 500 e poucos. Né? Pois muito. O investimento é demais. Agora, uma pergunta bem... Quanto que é um livro desse? Que ele é fininho, R$35. Né? R$35. É muito não fininho, é nada. Né? Perto de rápido, né? É para ler rápido. É aquele livro para quem não gosta de ler, eu falo. É para quem não gosta de ler. Uma letra boa, vi aqui a parte gráfica é bem... Sim. Ele tá R$35. Qualquer um dos dois? Hoje, na verdade, eu fiz uma nova versão do Por Trás do Sorriso, ele já está R$39,90, essa nova versão. Esse aqui também. Aí eu faço o combo por R$70. Né? Os 2 livros por R$70, sai R$35 cada um. Né? Então, é uma coisa boba. Quem está né? assistindo o programa agora, o Papo Cabeça, que está vendo hoje aqui, você que está aqui com a gente, você está acessando a gente aí, né, irmão? O podcast do momento é Papo Cabeça. Então, @Papo Cabeça, ativa o sininho, dá aquele like maneiro, compartilha e comenta. Você acha que um livro seu, por exemplo, tem esse conteúdo? Esse aqui, por exemplo, trabalha essa parte da prevenção que você falou. A pessoa dando 35, ela está dando um bom preço? Com certeza, ela está fazendo um investimento. Está gastando, tá vendo? É um investimento. E o devocional aí também na mesma proporção. Mesma proporção, porque é um investimento para dentro da sua casa, né? É para dar aquela praticidade da leitura também, né? Sim. E conhecimento, ele é libertador, né? A Bíblia já fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então, o meu intuito com o livro é esse, não é ficar rico, porque eu não vou ficar rica vendendo um livro por R$35. Vai ser uma Paula Coelho, né? Quem sabe, né? Paulo Coelho vende muito, né? Exatamente. Então, assim, quem sabe um dia ainda chego lá. Mas é igual Augusto Cury, ele é um dos mais lidos. Mais lido. É um psiquiatra mais lido aí. São livros de... E um dia ele começou com um livro, né? Quem sabe eu chego lá. Então, mas acho que é um exercício assim, né? É um jogo de palavras, né? Sim. Que atrai o leitor, é como isso na concordância verbal, gramatical, né? Tá tudo combinadinho, igual a música. Isso aqui é uma música, né? Sim. É isso? É uma arte, né? É uma arte. E a arte da escrita, ela me ajudou, né? A escrita me ajudou a superar. Foi uma terapia. As pessoas perguntam, você fez terapia? Eu falei, não precisei. Mas eu oriento
quem passa por situações a fazer, porque às vezes as pessoas acham que buscar um psiquiatra, buscar um neurologista, buscar um psicólogo é coisa de doido. E não é coisa de doido. É coisa de gente. Ainda tem preconceito. Esse estigma, né? E não é coisa de doido. É coisa de gente que, se não se cuidar, fica doido. Porque fica literalmente doido. Fica, né? Não consegue superar. Então, a gente precisa buscar ajuda. Não conseguir sozinho, vamos buscar ajuda. Sentiu a dica aí da neuro, né? Da Fabiana do Nascimento, né? Vocês estão precisando ler esse livro. Buscar ajuda, porque... Pessoa miserável, menino de 35 reais para ele nascer. É investimento mesmo. É investimento. É investimento. E hoje eu não precisei, porque isso para mim é terapêutico. Fazer palestras é terapêutico, escrever o livro é terapêutico, falar da minha dor é terapêutico. Né? Então, foi o meio que eu achei. Eu tenho que esperar o pessoal da minha produção sair do Serasa. Eu tenho o meu produtor lá, coitado, ele tem, acho que... vou nem falar a vida dele. É uma pilha de boleto. Tem que resolver a vida financeira. A gestão financeira, se organizar. Fabiana do Nascimento, como diretora de uma escola, você visualiza essa geração de vanguarda literária, como as Flipper, a FLI, a Bienal. Você vê assim, o interesse da garotada, da infância que vem aí. Se não passar pelos pais, a gente está ferrado? Se não passar pelos pais, a gente está perdido. Está perdido? Eu falei ferrado, mas... Está perdido, porque precisa do incentivo. Né? Pode ser que nasça, né? Aquela vontade, né? Pode ser que sim. Mas precisa. A minha mãe mesmo não gosta de ler. Mas ela, desde quando eu era pequenininha, tinha o Nosso Amiguinho. Nosso Amiguinho era uma assinatura que chegava em casa, um livrinho, né? Todo mês. E eu comia aquele livrinho ali, lia, eu fazia as atividades, né? Mas ela teve um incentivo da parte dela. Ela não vinha ler, né, para mim, são poucas as vezes, mas ela teve a parte dela. Ela sabia que era importante e ela incentivou. Então, a família é o ponto-chave. Isso aí é igual aquela criança que gosta de balé, ou que gosta de uma dança, que gosta de um esporte, que gosta de uma música, e o pai compra o instrumento, um violino caro. Ele investe, né? Porque um investimento. Ele vê que o filho ou a filha tem esse interesse. Sim. A sua mãe percebia que você tinha interesse na leitura. E ali ela investiu. Livro de Turma da Mônica, né? Tinha assinatura. Os gibizinhos. Então, assim, investiu. Ela fez a parte dela. E as famílias precisam fazer. E hoje a leitura ela é um vínculo, ela gera um vínculo. Quando você chama uma criança para você ler uma história... Você está gerando vínculo, né? Você está sentando ali, você está colocando ela perto de você. Então, é importante, né? Mesmo que a criança não capte nada, mesmo que ela não aprenda nada com aquilo, mas está gerando vínculo. Né? E isso é importante. Olha, Fabiana do Nascimento, além de escritora, né, de São só 2 livros, Fabiana? Como é que é isso? Por enquanto, sim. Por enquanto, qual foi o primeiro? Foi esse aqui? Esse aqui. Esse foi o primeiro que você lançou. Hoje eu estou uma outra capa, né? Isso. Tem uma nova edição, então. Uma nova edição, mais completo e com a parte da bênção, que é essa bênção diária, né? Que você profere uma bênção ali para sua criança diariamente durante 50 dias. Terminou os 50, começa tudo de novo, porque... É um processo, né? É um processo. É contínuo. E eu estou com um em fase de ilustração, que ilustrar não é minha praia, mas eu escrevi para a criança aprender a lidar com as suas emoções. Aí eu já escrevi, tentando tirar um pouquinho a história do meu filho, porque hoje eu tenho o meu filho de 5 anos que tem essa dificuldade de lidar com as suas próprias emoções, né? É muito explosivo. Tem experiência dentro de casa. Dentro de casa. Então, assim, ele é muito explosivo. Então, eu fiz uma história baseada nele, mostrando a importância de conhecer e controlar suas próprias emoções. Ficou bem legal, mas está em fase de ilustração ainda. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo livro, a segunda obra sua. Isso. E como que faz para adquirir um livro ou um dos dois? Por enquanto, comigo na internet? Esse aí, o Por Trás de um Sorriso, tem no meu Instagram o link para comprar pela editora, né? Esse aqui, por enquanto, só comigo. Filos. A editora que fez a impressão dele é a editora Filos. A primeira foi o Livro Fácil, Livro Rápido. Livro Rápido. Só que hoje, isso.
só que hoje está pela editora Filos. Mas no meu Instagram tem o link, né? Qual que é o seu Instagram? bio. Passa ali para a câmera. Quem quiser adquirir, faz aí a propaganda. Isso, Fabiana.nascimento 1986. Tá com a minha fotinha lá, segurando o livro. Repete e devagar. Fabiana.nascimento 1986. O seu nascimento? É. É o ano do seu nascimento? É o ano do meu nascimento. Vou E fazer aí 38 a pessoa, anos. só no Instagram já agiliza? Sim, lá na bio, né? Tem um linkzinho lá na bio. E o meu WhatsApp, né? Que a gente pode combinar, né? Quem mora nas regiões, a gente pode combinar de entrega. 24 999 17 18 45. 99 17 18 45. E ia ficar legal se ficasse 17, 18, 19, pulou. Ia fechar, ia vender rápido. É isso aí, ia ser rapidinho. E hoje eu tenho feito, né, palestras em escolas, fui na Escola Amazonas, semana que vem também vou estar pelo Instagram, a pessoa, pelo WhatsApp, combina com você, agenda. Comigo. Vou estar no SESI, falando com os profissionais você não tá deixando do SESI. De dirigir a escola para fazer palestra. De jeito nenhum. É tudo dentro do... porque eu não quero, é algo que eu gosto, né, e quero continuar. Semana que vem eu estou de férias e vou estar lá no SESI palestrando para os profissionais do SESI. SESI de Volta Redonda? De Barra Mansa. Barra Mansa. Isso. SESI de Barra Mansa é ali perto da Barbalá, não é? É. Passa a Barbalá. Do lado da linha do trem. É isso? Isso aí. Bom, Fabiana, o Papo Cabeça tem esse propósito de entretenimento, diversão e informação. Hoje foi muito mais informação. Você ajudou muito com a sua experiência de vida, né? Ter passado por esses percalços todo, superado, acredito, mas a autoestima é tudo, né? A gente precisa olhar pra gente, porque o meu lema, né, que eu levo sempre nas palestras, se eu estou bem, eu faço bem. E quem não está bem, não faz bem ao outro. Então a gente precisa mesmo buscar. Como é que a pessoa sai desse marasmo, esse tipo de vida que não vai, procrastinando todo dia, toda hora? Decisão. Decisão. Não adianta só sonhar, eu quero. Tem que ter decisão, tem que ter o primeiro passo. Né? E ninguém faz por você. Só você faz aquilo que só você pode fazer, só você mesmo. Então não adianta esperar do outro, lamentar. Não está nesse, está na nova versão. O poder da decisão. Né? O poder da decisão é o segundo capítulo que eu fiz na nova versão do Por Trás de um Sorriso. É o mesmo livro, só que eu acrescentei, né, alguns itens. E um dos capítulos é esse, o poder da decisão. Você não decidiu ter o pai que você teve, você não decidiu passar pelo que você passou, você não decidiu nada. Muitas coisas a gente não decidiu, mas eu posso decidir o que fazer com o que fizeram de mim. Né? Eu não vou ficar me lamentando com a infância que eu tive. Meu pai não cuidou de mim, meu pai não fez isso, aquilo. Mas hoje eu posso lamentar ou eu posso decidir fazer o melhor com o que eu tenho. E ele aqui no final tem uns relatos, né? Sim, é o relato do meu esposo, né? E o relato da minha adjunta, que trabalha comigo, a Luciene, que também passou por uma situação parecida. Um pouco depois que eu perdi o meu esposo, ela também perdeu dela. Então, a escola é dirigida por 2 viúvas. E foi bem parecida a situação, porque também teve vício, né, de bebida. E ela também precisou usar, né, a inteligência emocional para superar. Hoje ela está bem, né, ela está lá feliz, está trabalhando com a gente. E é uma pessoa que precisou usar, colocar em prática, né, a inteligência emocional para continuar a vida. E o meu esposo, mesma coisa. Só de aperitivo para você que está em casa, entendendo um pouco aí sobre os vícios, né, que ela estava falando agora há pouco, diversos fatores podem levar uma pessoa ao vício. Alguns são, primeiro, desejo de ter uma nova experiência, influência dos amigos, conflitos interiores, aqueles vazios emocionais, sentimento de rejeição ou baixa autoestima, falta de diálogo em casa, brabo isso, né? E instabilidade financeira. Se aponta aqui 6 fatores que faz com que a pessoa não mergulha, mas começa a procurar fora o que talvez... A tentativa de preencher vazio. Refúgio. Um refúgio, uma tentativa de preencher algo que está faltando ali. Né? Porque o ser humano ele tem necessidades físicas, né? Fisiológicas mesmo, necessidades emocionais, de autoestima. São várias necessidades. Essas necessidades eu cito aí também. Quais são as necessidades do ser humano.
E quando essas necessidades não não são vou ler, não, senão o atendidas, pessoal não lê, né? é isso aí. Quando as necessidades não são atendidas, nasce o vazio. E é dentro desse vazio que moram os traumas, os vícios. Porque na tentativa de preencher vazio. O vício nada mais é do que uma tentativa de preencher vazio. O vício nada mais é... Uma tentativa de preencher vazios. Os vazios Eu posso emocionais. ler um desse aqui? Sim, por favor. Vou ler um... Aliás, não vou ler não, porque é bastante... Porque tem, olha só, tem a reflexão. Cada dia tem uma reflexão, um trecho bíblico. Lê a parte tem da bênção a diária. oração e tem a bênção diária. Eu vou ler... Hoje é que dia? Hoje são 11 ou 10. Agora eu me perdi. E, produção, que dia que é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 10. 10. Dia 10. Eu vou ler a bênção para encerrar aqui. Enquanto eu vou ler aqui a bênção, você, por gentileza, Fabiana, pense em 2 pessoas que você gostaria de estar aí na sua cadeira, assim, que você conhece, poderia citar como referência, né? Pode ser qualquer área da saúde, da educação, assim, liderança, palestrante, coach, sei lá, que você gostaria de trouxer aqui. E aí eu vou fazer a bênção, ó. Enquanto ela pensa, Senhor Deus, eu profetizo que meu filho consiga ser autêntico em sua essência, naquilo que o Senhor preparou para ele. Sei que ele é um ser único e especial para ti. Que ele consiga desfrutar de todos os talentos que possui e saiba trabalhar e aprimorar suas habilidades a cada dia. Em nome dele, Jesus, né? Amém. Aí ela deixa uma atividade por dia. A sugestão é você escrever, desenrolar usando uma mão contrária, né? E ela está aqui muito legal. Tipo uma brincadeira, você só escreve com a mão direita. É. Ah, vamos fazer com a mão esquerda. Dia a dia em família. Tá aí 50 dicas especiais para você. Por trás de um sorriso são obras da Fabiana do Nascimento, que vai indicar agora para mim aí as 2 pessoas. O que você tem em mente? Então, veio aqui na minha mente a tia Rose Nacarate, que tem um projeto lindo. Nacarate não é Tia estranho. Rose Nacarate, ela tem um projeto lindo e o projeto é Entre Nessa História. E ela trabalha justamente com a infância. É de Volta Redonda? Volta Redonda. Tia Rose Nacarate. Pode procurar no Rose Nacarate. No Instagram? É, no Instagram. O projeto dela é muito bonito e ela trabalha com o resgate da infância, né? Com esse resgate da infância. Eu faço parte, né? Sou uma das patrocinadoras, assim, bem pouquinho mesmo, a mantenedora do projeto. Mas é um projeto muito lindo, que ela cuida mesmo da parte da infância. Acho que vai ser bem legal, um bate-papo com ela aqui. Tia Rose. Só lembrei dela, não consegui mais lembrar de mais alguém. Não, quando você lembrar, você tem um contato, a produção Sim, tem indico. também. Você indica pra gente estar... A gente sempre pede 2 nomes de áreas diferentes, exatamente para ficar bem dinâmico também. Tem muito assunto pra gente tratar aqui, né? Bastante conteúdo. Muito conteúdo. Não é isso? Eu quero agradecer a sua presença, espero que você tenha gostado rapidamente desse bate-papo. Falei com você que era um bate-papo de boteco, né? Mas você falou bastante coisa, assim, muito interessante para os nossos seguidores, principalmente, com certeza, do outro lado da tela, né? Que a tela pode ser útil, pode né? ser bastante quando a gente útil, faz o uso consciente. Consciente, bem inteligente, Exatamente. Né? E fica aí, você quer fazer as suas considerações finais, a câmera é essa. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. E realmente vou ficar muito feliz, né? Não pelo fato de estar vendendo livros, mas de levar conhecimento para a sua família. Porque aquilo que eu quero para a minha família, eu desejo também para a sua família. Eu não quero bem só para mim. Eu quero não conhecimento só para mim. Bem mútuo, né? Eu quero conhecimento para a sua família. Fazer um bem para os seus filhos. Porque hoje eu procuro fazer o bem para os meus. Né? Sou uma boa mãe, perfeita? Não, erro muito, todos os dias. Mas eu procuro fazer bem feito, né? E eu quero também que as outras famílias também procurem fazer isso. Porque o que está na infância não fica na infância. A gente leva para a vida toda. E eu agradeço mesmo a oportunidade.
Foi E um aí, prazer. Foi um prazer. E fala para o pessoal seguir o Papo Cabeça para nós aí. Vamos, ajuda. Segue o Papo Cabeça, que tem assuntos variadíssimos. Assuntos muito variados. E segue o Papo Cabeça aí. Além de seguir o meu Instagram, segue o Papo Cabeça. Dado o recado, Fabiano do Nascimento aqui no podcast do momento. Papo Cabeça, muito obrigado você do outro lado. A gente vai voltando, com certeza. Tia Rose Nacarate vai estar aqui, uma oportunidade que ela indicou. E depois outro nome ela vai deixar com a produção. Um forte abraço, tudo de bom. Jesus, o caminho, a verdade, E a vida. e a vida. Muito obrigada, amém. Valeu, tchau, tchau. Ela... Apenas 2 meses já é o 01. Volta redonda já guardo no bolso. Papo cabeça dominando tudo. Patente alta, bigode grosso. Tem que respeitar. Não é qualquer um que faz isso daqui. Aí invejoso, pega a visão da sua porrala. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Desliga a câmera, que agora vai começar a nossa resenha. Mas o Cadu só vai poder ir se a Larissa deixar. Se a Camila ligar e o Evandro não retornar, sinto em te dizer, mas essa noite você vai dormir no sofá. Já somos 01, tenta comparar, não tem igual. Eu sei que duvidar, nosso papo sempre foi real. Já dominamos a cena, pra uns é um problema, pra uns sei que vale a pena. Olha onde nós chegou, e ainda vai chegar. Mas quem duvidou, já até ouviu falar. Caio Lucas já brotou, Orochi vai brotar. Dela Cruz já me falou que nós vai decolar. Gilberto puxa essa resenha de cria, só papo cabeça pra ver com toda a família. Nossa live brilha.